Meus irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 28. Quantos aqui conhecem a visão da nossa igreja? Para quem ainda não sabe, o texto base que fundamenta a visão da nossa igreja está justamente em Mateus 28. Quando a gente passa ali pela porta, a gente vê, texto escrito ali, visão, levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus. A base para isso, a base para a visão, e o que é a visão? Aquilo que norteia, aquilo que nos faz caminhar, aquilo que nos dá propósito, nós encontramos em Mateus capítulo 28. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 20. Texto conhecido como a Grande Comissão. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar nessa noite sobre um tema, intitulado de a missão e a igreja. Eu tive o privilégio, a oportunidade de ser convidado recentemente para ir ministrar uma palavra no culto de missões em uma igreja onde meu pai congrega, em uma assembleia. Fui com muita alegria e Deus me trouxe esta palavra, porque era um culto de missões. Aí eu tive que revisitar, o seminário que a gente fez aqui sobre missões. E aí eu quero indicar para vocês uma leitura fantástica que eu tive a oportunidade de ler, intitulada de Quem Quer Ser um Missionário, pastor Maisel. Fantástico. E quando eu digo fantástico, irmão, até se você não gosta de ler, eu posso te garantir, uma página puxa a outra. É uma leitura assim muito boa, muito agradável, instigante. Você quer continuar lendo. Quem quer ser, tome nota, quem quer ser um missionário, pastor e pregador Maisel, um missionário também, uma bênção. E revisitando esse material, eu fui ministrado por essa palavra e tenho certeza, que você vai ser ministrado pela palavra de Deus. Amém? Meus queridos, é importante saber que Deus está em missão. Deus está em missão. E é muito interessante, porque talvez a gente nunca tenha pensado nisso, Deus está em missão desde o começo do mundo. A Bíblia diz que Deus anuncia o fim desde o começo. Portanto, não é só a igreja que tem uma missão. Deus é missionário por natureza. E Ele nos chama a participar daquilo que Ele está fazendo nesse tempo. Por isso, o texto que nós lemos, Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco
todos os dias até a consumação do século. Agora pergunta para nós, por que Jesus disse ide? E o que isso tem a ver com a gente? Note que esse texto é conhecido como a grande comissão, não como a grande sugestão. Não é uma sugestão, Deus não está falando assim, olha, vai se der para ir, ou pregue se der para pregar no tempo que te sobrar. Não é uma sugestão, é uma grande comissão, é uma ordem para nós. Ide, pregai o evangelho a toda criatura e ensinar e fazer discípulo, batizar. Eu quero te convidar a pensar comigo rapidamente. Imaginemos um rei que deixa um palácio de glória, um palácio perfeito, e esse rei atravessa terras perigosas, enfrenta inimigos para resgatar um povo do império das trevas, para transportar para um reino de luz. E esse rei faz isso porque ele ama o povo. Essa, irmão, é a história da Bíblia. Porque desde o Éden, Deus está em missão. E Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. E note, irmão, a diferença, né? Às vezes a gente lê, porque Ele nos resgatou do império das trevas e nos teletransportou para o seu reino de luz. Há diferença entre império e reino. Império das trevas, a palavra grega ali, exousia, significa autoridade, domínio. Antes, nós éramos escravos do pecado, do poder do pecado. Império significa dominação, coerção, escravidão. Ou seja, uma vida de escravidão sobre o domínio de Satanás. E Deus nos resgata desse império das trevas para o seu reino de luz. E a palavra reino, nós já ouvimos aqui, reino significa basileia, governo, soberania, domínio real. E o reino de Deus, ele é um reino de amor, de justiça e de verdade. Por isso é diferente do império das trevas, que oprime. O reino liberta. O império das trevas é baseado na opressão, na escravidão do pecado. E eu e você já vivemos sobre o império das trevas. Quando nós nascemos, a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado, por conta da queda no Éden. E o reino de Deus é baseado em amor, justiça, liberdade. Por isso nós cantamos, né? Que amor é esse? Que escandaloso amor é esse? De um rei que nos salvou. Não tínhamos nada para oferecer. A justa retribuição para nós seria a condenação eterna. Por amor, Ele nos salvou. Pense nisso, irmãos. Antes de você amar a Deus, antes de você escolher a Deus, porque pouco me importa se foi por eleição ou por livre-arbítrio. A grande questão é Deus nos amou. Deus se entregou por nós. Sabe, antes de você dar um passo para Deus, Deus já tinha dado 1000 passos em sua direção. A Bíblia inteira é prova disso. Agora note, não é porque você é o centro ou o ponto fraco de Deus, não. Deus não cria um homem porque ele tinha necessidade de ser adorado, porque tinha necessidade de se relacionar. Deus é autossuficiente em si mesmo. E tudo que Ele faz para a sua glória. Portanto, ao nos criar, Ele queria ter um relacionamento baseado no amor, não na opressão. Por isso nós somos livres. Por isso o Evangelho não é imposto. O Evangelho, ele não é imposto. Olha, você tem que aceitar. Não. O Evangelho, ele é uma boa notícia.
precedida da má notícia, né, de que você estava perdido. Mas se você crê, você será salvo. E se não crê, a Bíblia diz, já está condenado. Por isso, o objetivo do sermão de hoje é aprendermos 3 coisas. Deus está em missão desde o Éden. Por quê? Porque cada vida importa. Deus quer salvar os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres, os maiores, os menores. Cada vida importa para Deus. Essa missão ganha forma em Jesus, que nos chama a viver em obediência. E ela continua na igreja. Você e eu temos esse chamado missionário. Meus queridos, olha a importância da missão, que eu quero dar um panorama, né, fazendo aqui um paralelo do primeiro Adão e do segundo Adão. A Bíblia diz que se por um homem, o primeiro Adão, o pecado entrou no mundo através da queda no jardim do Éden, por outro lado, o segundo Adão, Jesus, por ele veio a salvação. Se você for ler o livro de Lucas, no capítulo 4, você vai ver que no capítulo 1, 2, 3, ali vai narrar o nascimento de Cristo. João Batista prepara o caminho, João Batista batiza Jesus, e a Bíblia diz que quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele em formato de pomba, e uma voz brada do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E a Bíblia diz que logo quando ele foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele e o conduziu ao deserto. E ali no deserto ele ficou 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, né? Só buscando entender a vontade de Deus. E ali ele foi tentado por Satanás. E as 3 tentações que o diabo tenta Jesus no deserto buscam mexer em sua identidade. Note, Jesus tinha acabado de ouvir de Deus que ele era o Filho de Deus. Este é meu filho. E no deserto, Satanás tenta Jesus dizendo: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, come. Não pode passar fome. Você não é filho de Deus? Eu acho isso fantástico, irmão. Qualquer teologia que te diz que por você ser filho de Deus, você não pode passar fome, você não pode passar por tribulação, você não pode estar na prova, não. Você é filho de Deus, rapaz, é o melhor dessa terra. Já ouviu isso, sim ou não? Teologia demoníaca. É isso que Satanás diz para Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, rapaz. Que isso, você pode. E o que Jesus disse? Na palavra, nem só de pão viverá o homem. Se tu és filho de Deus, se joga daqui, ó, dá ordem aos teus anjos. E está na Bíblia mesmo, né? Que Jesus pode dar ordem aos seus anjos para te guardar e proteger. Está lá em Salmos. Mas Jesus disse na palavra: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. E por último, Satanás fala: não, se prostrado e me adorares, te darei os reinos. Jesus diz: sai de reto, Satanás. A Bíblia diz: somente ao Senhor teu Deus prestarás adoração. Note, irmãos, todas as vezes que o inimigo tenta mexer na nossa identidade de filho, é porque ele quer te corromper. Ou seja, a intenção do diabo era de fazer que Jesus pecasse. E se Jesus de fato pecasse, toda a obra da redenção e da salvação teria sido anulada. Agora, é interessante notar, não é a primeira vez que o inimigo faz isso. No Éden, a serpente tenta Adão e Eva, abalando a sua identidade em relação ao Criador. A serpente diz a Eva: olha, irmãos, quando Deus dá uma ordem para Adão: olha, você pode comer de
toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você ler o texto, Eva ainda não tinha sido criada. Por isso Deus cobra Adão. Deus tinha dado a ordem para Adão. Depois que ele deu a ordem para Adão, aí a Bíblia diz, e Deus levou Adão para um profundo sono e criou Eva. Por isso que Deus cobra Adão, porque tinha dado a orientação para ele. E a serpente diz, né? Ao comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Todo o bem que Adão e Eva deveriam conhecer até aquele momento, eles conheciam. Porque Deus regia todo o jardim do Éden. Ou seja, não tinha necessidade deles conhecerem o bem e o mal, a fim de se tornarem, né, autoridades de si mesmo. Essa foi a grande manipulação da serpente, né? Ao comerem do fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, passarão a decidir para si mesmo o que é certo e o que é errado. Ao comerem do fruto, eles caem em pecado. Consequência do pecado, da queda, separação de Deus entre o homem e a separação do homem com o próximo. Porque Adão fala, a culpa foi da mulher, próximo, que tu, Deus, me deste. Consequência da queda, separação do homem e Deus, e do homem com o próximo. Como consequência disso, irmão, hoje nós temos na Terra 8 bilhões de pessoas que decidem por si mesmo o que é certo e o que é errado. Por conta disso, nós temos guerras, nós temos homicídios, nós temos abortos, nós temos estupros, nós temos todo tipo de maledicência e de coisa horrível que você pensar é consequência da queda. Consequência do pecado que entrou no mundo. Porém, quando a serpente tenta o segundo Adão, Jesus, dizendo, olha, se tu és o Filho de Deus, Jesus derrota a serpente. Jesus derrota a serpente no deserto. Jesus derrota o inimigo na cruz e na ressurreição. Por isso nós cremos que o evangelho, que o proto-evangelho, que nasce ali em Gênesis capítulo 3, verso 15, que Deus disse, olha, da descendência da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, é cumprida em Jesus, porque Jesus na cruz cumpre a profecia, no momento em que Jesus destrói o poder do diabo ao vencer o pecado e a morte. Na ressurreição, Jesus confirma a sua vitória ao triunfar sobre a morte, e na consumação final, o cumprimento total ocorrerá quando Satanás será lançado no fogo, no lago de fogo para sempre. Portanto, se com o primeiro Adão entrou o pecado, com Jesus vence no deserto, consuma a vitória na cruz e finalizará a vitória no juízo final. Por isso, Jesus, lá em Lucas capítulo 4, a Bíblia vai dizer que quando Jesus começa o seu ministério, ele começa ministrando a palavra, ensinando o povo, operando milagre, curando o povo. E lá em Lucas capítulo 4, um dado momento da história, Jesus, depois de ter operado milagres e curado enfermos, do nada Jesus se retira para orar, e a multidão começa a procurar Jesus. Jesus, na onde você está? Tem um povo aí fora, tem um povo aí que quer ouvir a palavra, a igreja está cheia. Lucas capítulo 4, verso 42 diz,
Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado e as multidões o procuravam por toda parte. Quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Jesus disse, ele, porém, disse: preciso anunciar as boas novas do reino de Deus, também em outras cidades, pois para isso fui enviado. Em nenhum momento Jesus deixou de cumprir a sua missão. Por quê? Porque a obediência vale mais do que o nosso conforto. Jesus sabia por que ele estava aqui. Jesus sabia por que ele foi enviado. Por isso nós entendemos, irmãos, que nós precisamos viver uma vida de obediência para cumprir o chamado que Deus nos deixou na grande comissão. Nós entendemos, irmãos, e já ouvimos várias vezes, né? A igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão, precisa evangelizar, ir por todo mundo, pregar o evangelho, mas a grande verdade não é que a igreja tem uma missão. A missão tem uma igreja. A missão de Deus tem como instrumento uma igreja. Porque não é a igreja que veio primeiro, mas a missão de Deus. Note, irmãos, em Gênesis capítulo 3, a mulher escuta a serpente, come do fruto, e o homem vai junto, e eles fogem, tentando se esconder entre as árvores. Mas Deus faz algo que nenhuma religião explica. Ele passeia pelo jardim e pergunta: Adão, onde você está? E é uma pergunta retórica, porque Deus é um Deus onisciente. Ele sabe, Ele está em todos os lugares. Ele sabia onde Adão estava. Diferentemente de qualquer outra religião do mundo, Deus vai atrás do homem. Se você for estudar qualquer outra religião, irmão, qualquer outra religião, você vai ver quais são os meios que o homem tem que fazer para que Deus o aceite. Ele tem que se açoitar, ele tem que pagar promessa, ele tem que meditar até atingir um certo nível do nirvana. O que ele tem que fazer? Tem que subir a escada de joelho para ser aceito, tem que pagar a penitência. Qualquer outra religião vai te ensinar o que o homem tem que fazer para ser aceito por Deus. E o cristianismo, não. Porque Adão tinha acabado de cuspir na cara de Deus, rejeitou a Deus, e Deus vai até Adão e pergunta: aonde você está? E sabe por que Deus chama? Porque se Deus chama, alguém só chama porque chama para perto. Deus só chama porque chama para perto. E essa é a diferença do cristianismo. Porque a história da Bíblia vai dizer de um Deus que foi atrás do homem, que decidiu por amor salvar a humanidade. Por isso, irmãos, nós entendemos que isso é um escandaloso amor. Adão vira as costas para Deus, mas Deus vai atrás dele. Deus poderia ter destruído Adão, mas Deus disse: eu te amo, eu não te criei para a perdição, o teu pecado é mortal, mas eu vou trazer você de volta. Isso é graça, irmãos. Por isso Deus envia Jesus. Em Gênesis capítulo 3, começa a história da missão de Deus. E aí agora eu quero que você preste muita atenção, irmãos. Note, Gênesis capítulo 3, verso 8 e 9, vai narrar a queda do homem. Na queda de Adão, você abre um parênteses. Gênesis capítulo 3, verso 8 e 9, narra a queda de Adão. Abre um parênteses em Gênesis capítulo 3,
E esse parêntese só fecha em Apocalipse 21. E a Bíblia se encerra lá em Apocalipse capítulo 22, na onde no capítulo 22, tudo volta a ser como era antes, no início, assim como era em Gênesis 3. Então, se a missão de Deus começa em Gênesis capítulo 3 e se encerra em Apocalipse capítulo 21, a Bíblia, primariamente, ela é um livro missiológico. Antes de qualquer outra coisa, antes de ser um livro teológico, antes de ser qualquer outra coisa, ela é um livro missiológico, porque ela vai narrar a história de Deus indo atrás do homem. Portanto, é necessário nós entendermos que a missão antecede a igreja. Deus deu uma igreja para a missão, e não uma missão para a igreja. Porque uma igreja que não evangeliza, pasmem, precisa ser evangelizada. Uma igreja que não evangeliza, precisa ser evangelizada. Porque se a Bíblia começa em Gênesis capítulo 1 e 2, contando como tudo era perfeito, e lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos a queda, e isso só vai acabar lá em Apocalipse capítulo 21, nós entendemos que isso tudo é a missão de Deus. Agora, olha só que interessante, irmãos. Se Gênesis capítulo 3, verso 8 e 9, e tudo isso que eu estou te ensinando, você encontra no livro do pastor Mais, uma excelente leitura. Se a missão de Deus começa em Gênesis capítulo 3 e se encerra em Apocalipse capítulo 21, eu te pergunto, se o homem não tivesse caído lá no Éden, e se Deus não precisasse ir atrás do homem para resgatá-lo, a Bíblia poderia ter apenas 3 capítulos. Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e Apocalipse 21. Sim ou não? Porque não precisaria de Deus narrar a história dele, resgatando a humanidade. Agora vamos dar um passo além. Se o homem não tivesse caído e Deus não tivesse ido buscar o homem, a Bíblia nem precisaria de 3 capítulos. Bastariam apenas Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Não haveria necessidade de escrever Apocalipse capítulo 22, que é onde tudo volta a ser como era antes. Sim ou não? Quantos estão entendendo? Diga sim. Sim. Gênesis capítulo 1 e 2 e Apocalipse 22 seria a Bíblia toda. Mas se o homem não tivesse caído, não haveria necessidade de Apocalipse 22 para narrar como era tudo antes. Agora, se o homem não tivesse caído e Deus não tivesse ido atrás do homem, nem Gênesis capítulo 1 e 2 precisaria existir. Porque a Bíblia revela a Deus. E se o homem não tivesse caído, nós estaríamos conversando com Deus face a face, sem a necessidade de uma Bíblia para nos revelar quem Ele é. Por isso, irmãos, é tão importante nós entendermos que a Bíblia, ela é um livro missiológico. Ela não é, sabe, um livro cheio de regras complicadas. Não, ela é um livro missiológico, que conta a linda história de amor de um Deus indo resgatar um povo. E como ele saiu da mais alta glória para o império das trevas e mais profundas trevas, para resgatar de volta o homem para si. Isso é amor. Por isso, irmãos, nós entendemos que a missão tem uma igreja. Não é a igreja que tem uma missão. A missão tem uma igreja. Mateus 28, 18 diz: ouçam, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois de fazeres discípulos de todas as nações, eis que estou convosco todos os dias. Francis Schaeffer,
Um grande teólogo diz: olha, a missão só funciona porque Cristo tem toda a autoridade. Sabe? Esse ide por todo mundo, irmãos, não é um ide, para onde eu tenho que ir? Para a África, sabe? Para o Haiti, sei lá para onde. O ide, ele traz o entendimento de indo, caminhando. Enquanto você vive a sua vida, enquanto você vai ao trabalho, enquanto você vai à escola, enquanto você vai à faculdade, enquanto você vai ao banco, enquanto você vive a sua vida, você prega o evangelho. Você é um missionário. Em todo o tempo, note, diante dessa verdade de que Deus está em missão, de que a Bíblia é um livro missiológico, só há dois tipos de pessoa nesse mundo. Dois tipos de pessoas. Aquele que tem um chamado missionário, ou aquele que é campo missionário. Aquele que entregou a sua vida para Jesus, aceitou Jesus, esse tem um chamado missionário. Mas não é o meu chamado. É chamado missionário, irmão. Todos têm um chamado missionário. Ou você tem um chamado missionário, ou você é campo missionário. Precisa ser evangelizado e precisa entregar sua vida para Jesus. Não tem outro jeito. Ou é chamado missionário, porque o ID é para todos. É o pastor que tem que pregar? Todos têm que pregar. Mas é o profeta? É todos que têm que pregar. Não, mas é somente para o evangelista, eu não tenho esse dom. Todos são chamados a cumprir o ID. A grande comissão não é uma grande sugestão. Todos têm um chamado missionário. Lá no seu serviço, irmão, é você que é missionário. Na sua família, você que é o missionário. Na sua faculdade, você que é o missionário. Não, eu tenho o desejo de ir para a África, né? O Haiti. Na sua escola você evangeliza. No seu trabalho você evangeliza. Na sua faculdade você evangeliza. Porque ou você tem um chamado missionário, porque entendeu a palavra de Deus e foi, entregou a sua vida para Jesus, ou você é campo missionário. Olha como isso é impactante, né, irmãos? Olha como você sai daquele negócio, olha, é responsabilidade só lá do outro, eu não tenho esse dom, não. O chamado é para todos nós. A responsabilidade é para todos nós fomos chamados a cumprir o ID. Agora note, meu Deus do céu, eu sou um pastor, eu já cuido de ovelhas, eu já tenho que preparar o sermão, mas eu tenho trabalho, eu sou voluntário, eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho uma família, já é difícil cuidar do meu filho, da minha esposa, está vindo mais uma filha, e eu não tenho tempo para evangelizar. Na sua força, realmente você não tem tempo, você não tem força, você não consegue nada. Mas você lê o texto, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não é na sua autoridade, não é na sua força que você vai cumprir o ID. Se uma autoridade de trânsito, um guarda de trânsito, estende a mão para o caminhão e fala assim, olha, e só faz assim, o caminhão para ou não? Guarda de trânsito, sim ou não? Para por quê? O homem tem força de segurar o caminhão? Óbvio que não, mas ele está incumbido de uma autoridade. Essa autoridade que nos faz cumprir o ID, cumprir a vontade de Deus. Não é na sua força, porque para mim é missão impossível, irmão. Para você talvez seja uma missão impossível, mas na força de Jesus, sustentado pela graça de Deus, você cumpre a missão, porque você está sob a autoridade dele. Porque sem a presença de Cristo, nossa evangelização é vazia. É o Espírito Santo que transforma. Nós somos incumbidos de lançar a semente, de pregar o Evangelho. Nossa obrigação é pregar o Evangelho. A responsabilidade do outro é de crer. Não é nossa responsabilidade fazer o outro crer. Você não é o Espírito Santo? Você prega. Você fala a verdade. Você leva a mensagem. Responsabilidade do outro que é de crer. Diante da verdade exposta, irmãos,
Ou nós cremos e somos salvos, libertos, ou a Bíblia diz, já estamos condenados. Se negligenciamos a mensagem, se negligenciamos a palavra de salvação, já estamos condenados. Não será condenado, já está. Por isso, precisamos dar crédito à palavra de Deus. E olha só, já estou encerrando. Romanos capítulo 10, verso 14 e 15 diz: como crerão se não ouvirem? Ah, não, mas eu só prego sem falar nada, eu não preciso falar nada. De fato, sua vida tem que testemunhar, mas você precisa abrir a boca, precisa pregar sim. Prega a palavra em tempo, em fora de tempo, para que conheçam Jesus. Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não forem enviados? A igreja é o instrumento da missão de Deus. Não porque somos fortes, mas porque Ele está conosco. Ele está conosco. A igreja, a missão de Deus nasce em Gênesis capítulo 3. A igreja nasce em Atos capítulo 2. Por isso a missão vem antes da igreja. Por isso Deus dá para a missão uma igreja, que é um instrumento de cumprir a vontade de Deus. Pergunta para nós: você é campo missionário? Ou você tem um chamado missionário? Fica de pé para parecer que está acabando. Que essa palavra possa achar morada em nosso coração. Aquilo que faltou falar, eu tenho convicção que o Espírito Santo há de completar da melhor maneira. Evangelizar é essencial, mas só funciona pela autoridade de Cristo. Confie em Cristo, leva o Evangelho. Cada vida importa. Irmãos, sabe, se entrega a Jesus, que no momento certo Ele te dará espírito de ousadia, intrepidez, sabe, sabedoria. Por isso, leia a Bíblia, para você tirar do bom tesouro palavras de vida no momento certo. Quantas pessoas estão aí necessitadas de ouvir uma palavra de vida, de um encorajamento, e você tem o Espírito Santo dentro de você e se cala, não prega, não é luz, não é sal. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Aleluia. Feche seus olhos, vamos louvar ao Senhor. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Senhor, é somente o Teu Espírito Santo que pode, ó Pai, completar, que pode vivificar essa palavra, que pode, ó Pai, abrir os olhos do nosso entendimento, abrir os nossos ouvidos. Nós não queremos, ó Pai, ser campo missionário, nós já reconhecemos o Senhor, nós já entregamos a nossa vida ao Senhor. Por isso, ó Pai, nós somos missionários, nós temos um chamado missionário de cumprir a Tua vontade, de levar o Evangelho, de cumprir o ID, de fazer discípulos, de batizar e fazer discípulos de todas as nações. Paz, Pai, desperta o Teu povo. Pai, liberta, ó Pai, toda a corrente, ó Pai, que impede os Seus filhos de caminharem, de andarem, de cumprir o ID. Desperta a Tua igreja. Desperta, ó Pai, que o nosso coração, de fato, ó Pai, seja avivado, ó Pai, a ponto de nos entregarmos, ó Pai, por completo, sem medo, tendo, ó Pai, convicção de que é o Senhor que nos chamou. Para esse tempo o Senhor nos chamou. Nós não queremos, ó Pai, passar por essa vida, nessa terra, sem participar daquilo que o Senhor está fazendo no nosso tempo, porque isso seria uma vida sem propósito, isso seria uma vida em vão.
E nós queremos viver para a tua glória. Nós queremos viver para a tua glória. Nós queremos ter, ó Pai, né, esse sentimento, sabe, desse fogo queimando no nosso coração, o mesmo fogo que levou homens e mulheres mártires a entregarem a sua vida, se venderem como escravo para pregar o evangelho, sabe, ser mortos nos coliseus, mas não negarem o Senhor, levarem, ó Pai, o evangelho nos piores cantos desse mundo, mas não negaram a Ti, cumpriram, ó Pai, a Tua vontade. Pai, esse é o nosso coração. Reaviva o nosso coração, abra o nosso entendimento, ó Pai. Essa é a nossa oração, Jesus.